Olá! Foi um autêntico presente de Grego, que está completando 40 anos nesse mês de novembro. Na tarde de quarta-feira, dia 15, quando completou 77 anos de idade, o Flamengo levou uma tremenda surra de 6-0 do Botafogo, com 3 gols de Jairzinho, um deles de letra, em jogo válido pela etapa de classificação do Campeonato Brasileiro daquele ano. A derrota foi, sem dúvida, humilhante. E por causa dela, os rubro-negros passariam os próximos 9 anos aturando gozações do tipo "nós gostamos de vocês", trocadilho que ganhou ilustração num adesivo que o torcedor pregava em janelas de automóveis e residências. Havia também a faixinha surrada, mal pintada, de pouco mais de 2 metros de largura, onde se lia apenas 6-0. Ela era sempre pendurada na grade da arquibancada do Maracanã em todas as ocasiões que o clássico era disputado. Curiosamente, o Flamengo era uma espécie de Botafogo às avessas. Moreira, Chiquinho, Rogério, Humberto Redes e Paulo César Caju, além do técnico Zagallo, já haviam sido campeões pelo alvinegro. E sua equipe era no mínimo o equivalente à do rival. Mas há dias no futebol que nada realmente dá certo. Na segunda-feira, em sua habitual preleção, o próprio Zagallo disse aos comandados que deveriam tomar cuidado com o ataque do adversário, que está acertando todas, mas garantiu também que a defesa não repetiria os muitos erros que havia mostrado na derrota do Flamengo de 2-0 para o América Mineiro, 3 dias antes, no Mineirão. Melhor que Zagallo ficasse mudo, o técnico rubro-negro tinha 2 desfalques: o paraguaio Redes, machucado, e o argentino Doval, suspenso, e preteriu a escalação do jovem Zico, sem deixá-lo sequer no banco de reservas. Ele precisa de tempo e não deve ser lançado em hora errada, porque acaba se prejudicando, explicou o técnico. O Botafogo estava sem 2 titulares, o goleiro Wendel e o zagueiro Brito, ambos igualmente contundidos. O treinador Sebastião Leônidas, mais comedido em suas declarações, disse apenas que os substitutos têm qualidade e poderão dar conta do recado. Um detalhe pouco badalado na época, habilmente contornado pelos cartolas alvinegros. Os salários de agosto e setembro e alguns bichos estavam atrasados. A bola rolou, enfim, às 17 horas, pois o jogo se manteve equilibrado até os 15 minutos, com 2 oportunidades desperdiçadas de cada lado. Nessa marca, no entanto, Jairzinho começou a desequilibrar, ao abrir o placar, apanhando um rebote de Renato, após chute de Carlos Roberto. O fato é que aos 35, Fischer acertou um sem-pulo espetacular, aproveitando o cruzamento de Zequinha e fez 2-0. Aos 41, a mesma jogada, só que o centroavante argentino, dessa vez, marcou de cabeça, 3-0. Veio o intervalo. Zagallo trocou Zanata e Rogério por, respectivamente, Mineiro e Caio Cambalhota. Zanata, aliás, entrou sem contrato, por respeito à torcida, como disse, e não acertou um passe, efeito 0. O Botafogo voltou no mesmo ritmo. Aos 23, Jairzinho, em mais um cruzamento de Zequinha, matou no peito e bateu na saída de Renato, 4-0. Aos 26, Tinho sentiu uma distensão e saiu de campo, deixando o Flamengo com 10. O que já estava ruim, ficaria pior. Aos 38, Zequinha voltou a chutar cruzado, e lá estava ele, Jairzinho, para apanhar de letra, sem chance para Renato, 5-0. Aos 42, Marinho Chagas chutou com violência, o goleiro rubro-negro largou mais uma e Ferretti, que substituíra Fischer, pegou a sobra e fechou o caixão, 6-0. Eu não fiz nada demais, só armei o time como na época do Zagallo. Tudo que sei, aprendi com ele, explicou Sebastião Leônidas com impressionante humildade. Reconheço que sou culpado pela derrota. Essas coisas também acontecem no futebol. Mas vamos olhar pra frente, afirmou o treinador do time da Gávea, Zagallo, sem fugir à responsabilidade. Vale lembrar, aliás, que pouco antes, a Pietà, obra de Michelangelo, o artista italiano, havia sido violentamente atacada a marteladas na Basílica de São Pedro, em Roma, por um húngaro chamado László Tóth, que se dizia Jesus Cristo e que foi considerado um desequilibrado mental, pois o Flamengo, naquele 15 de novembro, viveu seu dia de Pietà, mesmo que o Botafogo e o Jairzinho gozassem de uma lucidez absurda. O jogo teve a arbitragem do mineiro José de Assis Aragão. Botafogo teve Cal, Mauro, Osmar, Valtencir e Marinho Chagas, Carlos Roberto, Ney Conceição e Ademir, depois Marco Aurélio, Zequinha, Fischer, depois Ferretti e Jairzinho. O Flamengo perdeu com Renato, Moreira, Chiquinho, Tinho e Rodrigues Neto. Zanata, Mineiro no intervalo, Liminha e Paulo César Caju, Rogério, Caio Cambalhota no intervalo, Fio,
Figo Maravilha, e Humberto Regis. Em 1981, 9 anos depois, como se sabe, o Flamengo devolveu a goleada ao rival. Mas essa já é uma outra história. Semana que vem tem mais baú. Até lá!